Olá, família! Seja bem-vindo ao CidadeCast, o seu podcast preferido a partir de agora. No CidadeCast, nós queremos contar as nossas histórias. Queremos conversar com pessoas, conhecer as histórias. Queremos, de alguma forma, abençoar o seu coração, a sua família e o seu casamento. No CidadeCast de hoje, nós temos um casal pra lá de especial. Mas antes, eu preciso dizer que o meu nome é Silas Dias, eu sou casado com esta bela morena. A bela morena, a Alessandra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandra, somos casados há 12 anos. 12 anos juntos. Temos um casal de filhos, a Helena de 6 anos, Bentinho de 3 anos. Essa é a nossa família. Estamos aqui no CidadeCast para ouvir histórias, né, de outros casais. E hoje, como Silas falou, um casal para lá de especial. Você vai poder ouvir as histórias desse casal, que você conhece muito bem. Só que desta vez, outra perspectiva. Tá todo mundo curioso, não é? Então eu vos apresento os nossos queridos Simvaldo e Tati, pais de João, de Lucas e de Maju, pastor aqui na nossa comunidade. E é um prazer receber vocês no nosso CidadeCast. O nosso papo informal, a nossa conversa é uma conversa de mesa de casa. A gente quer conhecer as histórias, a gente quer entender os desafios de vocês no início do casamento, ou quiçá até os dias de hoje. A gente quer falar sobre filhos, e vocês têm muitos. A gente quer conhecer um pouco mais da história de Simvaldo e de Tati. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês, né? Apesar da minha dificuldade de estar aqui, mas assim, a gente está muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu sou Tatiane, esposa de Simvaldo, a mãe de João, Lucas e Maju, e espero que as nossas histórias possam abençoar as vidas, né, de quem está aqui e de você também que está em casa nos acompanhando aí pelo YouTube. Então, assim, para a gente é um motivo de alegria estarmos aqui hoje para dividir um pouquinho das nossas histórias. A alegria está aqui do seu lado, meu amor. Obrigado por encarar esse desafio. Obrigado, pastor Silas e Alê. Obrigado, pessoal aqui presente, quem vai nos acompanhar pela telinha. Eu quero pedir uma salva de palmas, me permita, já quero começar assim, ao nosso idealizador e apresentador do CidadeCast, Silas Dias. Uma salva de palmas aqui e na telinha também, por essa ideia magnífica. E parabéns, Alê, por esse desempenho, performance, elegância. Parabéns, minha querida. Uma salva de palmas para nossa querida Alê também. Obrigada. Uma alegria estarmos juntos. Eu tô louco para ouvir as nossas histórias a partir de Tati. Meu amor, tamo junto. Assim você deixa ela nervosa. Simvaldo, não faça isso. Por favor, por gentileza. Mas eu confesso que minha expectativa, eu acredito que de boa parte, é de ouvir pela perspectiva de Tati. A gente já ouve um pouquinho de, né, um bocadinho de coisas ali por parte de Simvaldo. Agora a gente quer, de fato, ver a perspectiva de Tati. A gente quer saber como é que é isso mesmo. Expectativas foram criadas. Ô, Tati, me conta uma coisa. Você conseguiu decorar a data do casamento? Eu fiz uma pesca. Você fez uma pesca, é? Tem dificuldade com data, Tati? Fiz uma pesca. Mesmo? Tenho dificuldade com datas. Tenho. Então, eu fiz uma pesca, casamos no dia 16 de 12 de 2006. Olha Revisei só. a data hoje antes de vir para cá. Normalmente somos nós, os garotos, que temos dificuldade de lembrar as datas, né? Quer dizer que Simvaldo lá lembra todas as datas? Ele que lembra. Ele é a pessoa das datas, ele é a pessoa que tem tudo gravadinho para estar me lembrando, porque a memória aqui é... Engana. Se eu pudesse fazer uma pergunta, eu perguntaria: e o aniversário dos meninos e a data de nascimento? Não, Melhor não, são 3. Esse é o problema de ter muitos filhos, né? Lembrar a data de aniversário Mas de eu todo lembro. mundo. Lá em casa, a Lê trata datas comemorativas como um totem, um altar, um zigurate, assim, uma coisa um pouco mística, elevada de forma superlativa. Isso é a perspectiva de quem não lembra as datas.
Exatamente. Eu tenho O dificuldade. esquecido costuma dizer que o outro é tudo o isso. outro né, é- Ale? E eu fico na pressão de lembrar todas elas e comemorá-las adequadamente, porque Claro. senão a gente vai ter problemas, com certeza. Apesar de não lembrar das datas, eu fui ensinada pelo meu digníssimo que o mais importante não são as datas, são os momentos vivenciados. Então, caso eu me esqueça de alguma data, Cheia de não vai ter poesia, problema. hein? Ah, Peraí, Tá para comemorar hoje, então, assim, aniversário de casamento? Ixi. Tá valendo. Era essa convidada que estava nervosa para o nosso Cidade Cast? De jeito algum, de jeito algum. Eu tenho essa percepção. Claro que eu estou falando do lado daquele que esquece as datas. Mas essa percepção de que, de alguma forma, a gente precisa fazer desse dia e desse momento um dia especial e gostoso. Às vezes, toda a minha dificuldade com relação a isso é elevar a expectativa sobre a data e o que nós vamos fazer, e isso gerar uma pressão que possa estragar a sintonia do casal no dia, né? Essa percepção de Tati é maravilhosa. Excelente. Enquanto eu tenho as memórias e as datas bem gravadas, mas eu não sou o cara muito assim de fazer festas. Eu parto do princípio de que é todo dia, que é em todo momento. E aí já Tati, que mesmo esquecendo a data, ela já pensa na festa. Eu Ela ia pode perguntar até fazer a isso. Quem festa na é data de. errada, mas não esquece a data. Né? Então, quem gosta de fazer a comemoração é Tati. Isso. Mesmo que na data errada. Com certeza. Nunca teve nenhuma comemoração em data errada. Não existe a data errada, né, Tati? Não, É o que você não, falou, não. comemoração é todo dia. Tem uma certa. mística, assim, que parece que não pode comemorar antes. Ela tem esse negócio, assim, não pode ser antes, tem que ser na data e tal. E dá sempre certo, não. Falando em datas, a gente comemora, obviamente, a data de casamento, porque ela substitui a data do começo do namoro. Não é verdade? Dá para sair ainda essa data aí de começo de namoro? Vocês ainda lembram? Cara, aí não. É mesmo? Ano, né, amor? É o 2001. ano. 2001. Gravei também. 2001. Conta pra gente, como é que foi? Como é que foi Deixa o ela início? contar, deixa ela O contar. início desse, Quero ouvir. desse amor, Dessa vez sou gente? eu que vou contar, tem certeza? Por Cuidado, favor, cuidado. Conta Por tudo, favor, Tati. Tati, conta. 2001, início de ano letivo, antigo Cefet, hoje IFBA, né? E lá estávamos nós no auditório para o acolhimento dos alunos. Segundo ano, Tatiane, terceiro ano, Simvaldo. Último ano dele no Cefet, na época, né? Eu estudei o primeiro ano foi no período da tarde, e aí teve a mudança, né, para o turno matutino. E no auditório, houve o primeiro encontro. Você percebeu a presença dele já nesse encontro no auditório? Nunca tinha visto. Ouvia falar de Simvaldo, porque era uma pessoa comentada na escola. Sério, era o famosinho. Era famoso na escola. Então, conhecia Era Simvaldo falado, era de ouvir gente. falar. Mas não conhecia, né? Os meus olhos ainda não haviam visto. A fama chegou primeiro. Chegou. Conta pra mim como foi olhar a primeira vez, assim. Aí veio o primeiro olhar. Né? Quando eu olhei para ele, como ele diz, né? Aquela troca de olhar. Só fui eu que olhei? Não, eu olhei também. Pronto. Eu olhei e quase cantei. Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Foi mais ou menos assim. E aí, naquela primeira troca de olhar, né? A gente se olhou. E, a partir daí, eu virei e falei, moço, ele tem os olhos claros. Então, deixa eu observar ele de longe. Na realidade, eu sempre fui uma adolescente jovem, né? Muito tranquila. A minha adolescência, né? Início de juventude, sempre fui uma filha muito tranquila em casa. Nunca fui, assim, aquela sapeca. Então, na escola também foi a minha primeira experiência de conhecer alguém nesse sentido, né? De olhar para uma pessoa de maneira diferente, no ambiente escolar, inclusive. Olha. Nunca tinha acontecido isso, né? De olhar para alguém, e aí, quando eu olhei para Simvaldo, eu falei, moço, e aí tudo começou na troca do olhar. Né, amor? E aí, a partir daí, nos olhando, nos conhecemos. Aí vem a história do ônibus, Você né? tinha quantos anos, Tati? Vocês tinham Eu quantos tenho anos? que falar mesmo que os adolescentes e jovens não me escutem tanto os ouvidos. Na realidade, eu ia fazer 16 anos, na época,
bem novinha. Então, assim, é um namoro de colegial e que estamos juntos há aproximadamente 24 anos. Uau. Então, assim, Caramba. 24 anos de convivência, 24 anos Mais tempo de vida juntos do que Do que vocês tinham separado. separados. 24 anos. E aí foi quando eu comecei a pegar o ônibus que passava Ah, e a pelo história bairro do dele. ônibus. A bendita Isso. história do ônibus. P50. P50. P50, contada por ele várias e várias vezes. E todo mundo quer saber, Tati, você realmente fingia desmaio para cair nos braços de Simvaldo? Fala pra gente, vá. Tem um pouquinho de exagero, né, amor? Tem. Ai, fala a verdade. Não era fala a verdade. desmaio, era um Na tropeço, realidade, né? eu estudava junto com uma colega minha, né? E a gente pegava o ônibus pro centro da cidade. E aí, quando eu demonstrei um pouquinho de interesse, aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou acabar namorando com aquele rapaz. Aí ela olhou para mim assim, será possível? Simvaldo, todo mundo conhece Simvaldo. Simvaldo era bem barulhento na escola, sabe assim? Barulhento mesmo. E era também sapequinha, para não dizer outra coisa. Então, todo mundo falava, eu falei, pai, ela, você tem certeza? Eu falei, eu gostei dele. Aí foi quando eu observei que ele pegava o outro ônibus, só que o outro ônibus passava pela Frei Benjamin. E aí, eu falei, como é que a gente vai descer na Frei Benjamin? Nós vamos para casa andando. Eu morava no Jurema na época. E aí ele falou assim, vamos fazer a experiência de atravessar Rio Bahia. Vamos. Aí desci eu e minha colega. Ele descia um ponto antes e a gente descia um ponto depois, em frente ao Centro Integrado. A gente andando e atravessando a Rio Bahia. Mas depois que a gente começou a namorar mesmo, de fato, de verdade, foi que eu comecei a pegar o ônibus com mais frequência. Mas, assim, só foi até a gente começar mesmo. Mas Peraí, tinha então queda não no Tinha, ônibus ou não tinha queda. Ah. Quando ele chegava perto, eu fazia Pronto, agora assim. é oficial, gente. O Cidade Cast está revelando a vocês que toda a história contada por Simvaldo de fato é verdade. A estratégia deu certo, meu amor. Tinha um charmezinho, né? Tinha que ter. Agora ônibus tem que... lotado, ônibus lotado. Olha só. E ela tropeçava e soltava. Ai! Eu falava, o papai tá aqui. Inclusive, quem está atrás de uma das câmeras é Tiago Paiva, que estava nesse ônibus também. E eu disse para ele, cara, um dia, eu me lembro como hoje, descendo do ônibus, falei, cara, eu tô ficando apaixonado por essa menina, cara. Tô preocupado com isso, porque eu era namorador, não era crente, vale lembrar, eu não era crente. E era namorador, mas eu disse, cara, tem um negócio diferente acontecendo aí. É sobre essa coisa diferente que eu quero explorar um pouco mais. Vem cá. Porque você era o cara namorador, mas como é que você percebeu que bateu diferente a chegada de Tati? Assim, como é que você percebeu que aquela não seria só mais uma das meninas que você iria namorar? Esclarece para o adolescente que está em casa e ainda não sabe diferenciar qual é o amor da vida dele, que adolescente tem isso, né? Adolescente olha para todo mundo, é o amor da minha vida. Como é que a gente diferencia mais uma pessoa que passa pelas nossas vidas e aquela que vai aquecer o nosso coração para sempre? Conta para eles qual era a imagem que você tinha de mim, né? Com a sua percepção, primeiro. Boa. Na verdade, eu conheci Tati através de uma foto. Alguém pegou uma foto no caderno dela e essa foto começou a passar na mão dos colegas. Tem uma gata aí à tarde e tal. Olha. Garota ferveção, Coca-Cola, toda essa coisa. E quando eu vi a foto, eu tenho essa foto guardada até hoje. Quando eu vi essa foto, falei, cara, eu quero. O negócio foi diferente, assim. Mas no olhar, no auditório, foi inacreditável. Porque eu falei, primeiro dia de aula, e já que é para contar tudo, tem que contar. Porque nesse dia do primeiro dia de aula, Tati era segundo ano e tinha uma outra moça do primeiro ano, que chegou na escola. E aí, nesse dia, eu me vi olhado pelas duas. E aí foi uma confusão na cabeça. Caramba. Falei, Jesus, tem misericórdia. Mas Tati saiu na frente. Essa Saiu história na você não frente. tinha contado ainda não. Essa Pois é é, inédita. Essa que eu Break news! medo de tomar um beliscão e tal. Mas quando ele conta a história do ônibus, eu sempre lembro assim, mas aquela parte você não conta, né? E você ficou na dúvida. Olha só. E É que você tem um sabia corinho que dessa diz outra isso, você menina, não Tati? conta. Sabia? É, ixi. Sabia. E aí, naquele dia, aqueles olhares e tal, mas com Tati foi diferente. Um coração batendo na garganta, um nervosismo para quem tinha um certo traquejo com esse tema. E quando eu percebi um feedback, a seriedade da moça, católica, praticante, séria, a sensação era, é uma menina para o futuro. Olha É uma menina só. para casar. E um medo de me apaixonar e depois ser deixado na mão, até porque eu tinha ideia do que isso gerava
em quem ficava na mão, né? Então tinha um certo medo. Mas eu acho que foi aquele lance de paixão à primeira vista. Cara. Nós meninos temos um medo gerado por essa nossa insegurança, né? De sermos deixados, de sermos rejeitados. A gente sofre um pouco com isso, né? A gente tem menos dificuldade de provocar isso nas outras pessoas, mas nós temos um baita medo dessa rejeição, né? Verdade. E às vezes, em nome desse medo, a gente inclusive transparece, veste as máscaras da força, da performance. Eu tinha uma teoria de que eu era um menino pobre, estudando num colégio legal, no meio de um monte de colegas, por exemplo, Tiago ia de carro para a escola, né? Dá para ter multa ainda até hoje. Playboy, ele ia no golzinho quadrado bege de seu Eduardo e Dona Evani para a escola. Tiagão tinha um celular Nokia, mais ou menos do tamanho de um bloco, assim. Não dava para ligar para ninguém, porque era muito caro. Desculpa, você vai ter sua vez no Cidade Cast com Thalita, que a história de vocês é maravilhosa. Inclusive, começou também... Assim, os olhares começaram lá no Cefete, mas se vamos fazer, então, depois. Uma série só de namoros que começaram no Cefete, boa, né? Namoros tá certo. Vai ter coisa Anotem. boa. Vai ter coisa boa. Então, assim, a ideia era, eu não tenho carro, eu não tenho celular, eu não tenho pai, eu não tenho grana, então eu preciso me afirmar aqui a partir da prática esportiva e a partir dos namoros. E aí, para quem olhava e dizia, é o cara. Mas olhando agora para a história e pensando em se olhar no espelho, era insegurança. Era insegurança. Na tentativa de aplacar a insegurança, a gente desenvolve máscaras e performances tentando impressionar. É assim. E bem adolescente, né? Sim. É um caldeirão, uma mistura que inevitavelmente dá nisso, né? Agora, Tati, e esse cara era galanteador, Tati? Como é que é? Era não. Até hoje, né? Até hoje. Ele é uma pessoa especial nesse sentido também, né? Apesar de começarmos a namorar cedo, né, aos 16 anos, mas a gente sempre teve um namoro, inclusive, elogiado na escola, né? Dentre os casais, fomos tema de uma reunião de professores, né? Dizendo dessa questão do comportamento enquanto namoro, enquanto casal de namorados, né? Então, assim, ele sempre teve esse cuidado, né? A gente sempre teve uma relação assim bem legal nesse sentido de cuidar, de estar próximo, de respeito. Então, assim, é uma relação que a gente pode considerar uma relação que, mesmo que não tenha sido iniciada, né, com os conhecimentos de Jesus e tudo, que foi depois da nossa conversão, que a gente vai chegar lá, né? Mas ele sempre teve esse cuidado mesmo, essa relação pautada nesse respeito e nesse cuidado que eu acho que é importante, né? Não só no casamento, mas o início do namoro, que também já diz muita coisa. Apesar da fama dele, ao conhecê-lo, eu também percebi essa questão, né? Da pessoa que ele era, do cuidado, que foi o que me fez também conhecer melhor e prosseguir. Até mesmo porque era o início, né? Escola e tudo. Então, juventude, então, algumas coisas. E isso que Simvaldo colocou, nessa questão da insegurança, mesmo que não transparecesse, na realidade, ele falou que se vestia disso, mas dentro do contexto em que ele vivia, depois a gente discutindo, a gente consegue visualizar isso, que não era algo só dele, era algo que outras pessoas também passavam na época, até mesmo por causa da fase que a gente estava vivendo, né? Então, assim, hoje é uma realidade diferente da nossa realidade, da nossa época, né? Há 24 anos atrás. Naquela época, os meninos se destacavam no namoro, né? Na questão do esporte. Hoje a realidade é outra, né? Hoje a realidade do destaque de como as pessoas, de como os jovens hoje, com medo da insegurança de receber um não ou um fora, como é conhecido, né? Traz tantas outras consequências. Então, assim, a gente tira da nossa época esse aprendizado também de vencer isso dentro da nossa fase enquanto jovens, né? Dessa insegurança, daquilo que às vezes a gente constrói para a gente tentar encarar aquilo que é um obstáculo da vida, né? Então, voltando para a sua pergunta, ele cuidava direitinho de mim. Ô, Tati, você disse um namoro de 24 anos atrás. Conta pra gente, porque assim, eu não tenho 24 anos de história com a Lê, não. A gente começou, nós temos 13 anos, né? A gente 13 anos juntos. 1 ano e 5 meses.
Com 7 meses, Silas me pediu em casamento. Isso. Com 1 ano e 5, a gente Eu tinha medo de casou. perder essa morena, e aí então eu pedi logo ela em casamento, né? Então a gente só tem 13 anos contando com tudo, né? E então eu não peguei essa fase. Eu preciso que vocês me digam como é que era um namoro há 24 anos atrás, hein? Conta pra mim, era carta, era o quê? Fala. O primeiro beijo aconteceu numa tarde de sábado, finalzinho de tarde. Tati morava no bairro Jurema, a gente já batia um papo ali na escola. Uma vez ela falou, eu moro na Avenida Panamá, perto do supermercado mais útil, bairro Jurema. E curiosamente, coincidentemente, cristocentricamente, eu fui levado por uns primos mais velhos para um bar na Avenida Panamá, o bar de Seu Branco. E eles começaram a dizer assim, vamos ver quem toma mais goiabinha. Olha que coisa terrível, né? Uma bebida alcoólica dentro do suco de goiaba. E vai ali batendo aquele papo, jogando dominó e conversa fora. E lá pras tantas, claro que Deus age em meio a todas as coisas. Eu virei assim, vi supermercado mais útil. Eu falei, meu Deus, que coisa útil. E sério, eu desci a Avenida Panamá, é uma ladeira, desci andando, olhando pros lados, olhando pros lados, olhando pros lados. E quem tava lá? Quem? Olha. Shortinho branco, na porta, véspera de micareta. Meu Deus. E eu me aproximei, você aqui e tal. E a gente teve uma longa conversa, aquela conversa mesmo, bem galanteadora. E ela, não, mas por quê? Não, família, meus pais, micareta. Tinha um carinha na jogada. Da primeira vez que você chegou na porta da casa de Tati, você tava cheio de goiabinha. 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 É. Ai, Sua meu mãe não Deus. presenciou isso, né, Tati? Não. Que Ô, bom. Tati, Conversa na porta. mas você já tinha apresentado em algum momento algum namoradinho em casa? Um só. Um Coisinha namoradinho? assim. Sim. rápida. Ah, ok. E aí tinha na época um carinha na jogada, uma história de que no micareta, esse cara ia aparecer e tal. Deixa passar essa época e tal e tal. Eu falei, então tá bom, faz o seguinte, eu vou sair agora e você nunca mais olha na minha cara. Ixi. Falou desse jeito mesmo. Deixa eu dar apenas um beijo no Apocalíptico. rosto e vou embora. E aí nesse beijo no rosto, a gente não parou de beijar mais nunca. Oh. Louvado seja o nosso Senhor. Então assim é a minha memória desse começo de namoro, mas fica à vontade, minha Rosa. Ao todo, quanto tempo de namoro? Até Foram o 3 casamento? anos de namoro. 3 anos de Eita, namoro. cuidado. Não, 5 anos e meio de namoro até o casamento. não, amor, eu ia falar 3 de namoro e 2 de noivado. Desculpa, perdão, olha amor. só. Tá vendo? Perdão, meu Foram três, TDAH aqui. Aí o corta, erro, desculpa. 2 anos. 3 anos de namoro e 2 anos de noivado. Verdade, 2,5. 2,5, um pouquinho. 5 anos e meio É. até o casamento. O evangelho chegou na vida de vocês, então, em que fase? Pouquíssimo tempo depois do início do namoro. Olha só. A gente vai começar a namorar ali em meados de junho. Esse namoro vai ficando sério, de 21. Eu tenho uma experiência de conversão dia 24 de janeiro de 2002. Tati católica, achou legal, que bom que você vai frequentar a igreja e tal. Só que para mim isso foi muito interessante, porque na conversão, a vocação pastoral aflorou no dia. Embora eu não soubesse que era uma vocação pastoral. Era uma ideia de eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Foi muito radical, muito até, assim, diria até fundamentalista. Eu me lembro. Pentecostal, né, naquele primeiro momento. E isso começou a gerar uma crise. Como é que eu namoro com uma moça que não é desse ambiente? Deus quer que eu trabalhe para ele? E aquele lance do julgo desigual e tal. E um dia eu falei para ela, assim, tô em crise. Ela falou, não, eu vou na igreja com você. E no primeiro dia que ela foi num culto, quem estava pregando era um pastor de Salvador, chamado Miguel Navarro. Olha só. E ela se converte, quebrantada, chorando, e a gente segue essa caminhada. E ela vai batizar já em setembro de 2022. Olha. Pouquíssimo tempo. 22? 2002, 2002. amor. 2002. Pouquíssimo tempo depois, eu sou batizado em abril, Tati em setembro, junto com o Tiagão e uma companhia de jovens com os quais a gente convive hoje. Na realidade, esse período de namoro, né, de mais ou menos 6 meses, 7 meses, logo depois, com a nossa conversão, né, com as nossas conversões, a gente tem um namoro mais, como é que eu posso dizer? As nossas histórias estão envolvidas com a nossa história com Jesus. Então, tipo assim, Sim, claro. não são as nossas histórias enquanto
só enquanto casados, enquanto namorados. São as nossas histórias com experiências com experiências que nós vivenciamos com Jesus mesmo, do novo nascimento, né, da experiência do primeiro amor, de tantas outras coisas que a gente foi passando, né? O Pentecostalismo de Simvaldo, Sim. que até hoje está aqui dentro, incutido. Mas, assim, a nossa história de namoro é a nossa história de construção também da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus Cristo. Claro. Ô, Tati, para você deve ter sido, assim, tudo muito novo, obviamente. Uma moça vinda de Maikinique, não é isso? Direto de Maikinique. Isso. Para uma metrópole. Nascida em Tapetinga. Nascida em Tapetinga. Porque não tinha maternidade em Maikinique. Fui para Itapetinga. Isso. E recém-chegada na metrópole. Em Maikinique. Conquista. E aí você, católica, começa a namorar um rapaz. E aí vocês dois se convertem. Daqui a pouco vocês já estão dentro de uma igreja. Esse rapaz agora com vocação pastoral. Como é que foi tudo isso para uma mocinha, uma jovem? Como eu disse anteriormente, eu sempre fui essa menina muito tranquila. Então, desde pequena, eu sempre tive essa questão religiosa, essa questão de estar na igreja. Já dei aula de catecismo, fiz eucaristia. Já fui professora de catecismo junto com minhas colegas. Na época, em Maikinique, a gente saía pela cidade toda, pegando as crianças em casa para levar para o catecismo, voltava entregando todo mundo em casa. Então, assim, desde pequena, eu sempre tive essa questão religiosa muito incutida. Cidade pequena tem isso, claro, né? De festa de padroeira. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida nas sessões religiosas. Não sabia dessa, Tati. Pois é. A minha devoção a Maria tem a ver Também com tem, isso. Filha chamada Maria. E de coroar Maria mesmo, né? De fazer toda aquela questão religiosa que o catolicismo traz. Então, assim, quando o Simvaldo teve a experiência da conversão, e que logo depois eu também tive, eu encontrei algumas dificuldades no sentido de adaptação mesmo com questão familiar, nesse sentido, porque a minha família é uma família muito festiva, uma família que gosta até hoje, né? Eita. Gosta de muita festa, de muito movimento. Então, assim, essa questão de você virou crente, né? Que é o estigma que a gente, quando a gente tem a experiência, né, da conversão, você agora é crente? Então, eu ouvia muito isso. Você agora é crente? Eu falei, agora não é que eu seja Passei crente. por isso também. Eu sempre fui crente, eu sempre, né? Tive a minha crença em Jesus Cristo, sempre fui praticante nesse sentido. Só que agora eu tive esse encontro com Jesus de uma maneira diferente e vou caminhar de uma maneira diferente. Então, assim, eu tive, não é que é uma resistência, é uma dificuldade no processo de adaptação mesmo daquilo do meu contexto familiar onde eu estava inserido, né? Mas, assim, sempre com muito respeito. E aos pouquinhos a gente foi apresentando para eles essa proposta, né, daquilo que a gente queria viver. Inicialmente, como namorados, e posteriormente, né, como casados, e também nesse contexto de trabalhar, de estar envolvido com a questão da missão, da igreja, né, de trabalhar na igreja. Então, assim, não é que tenha sido difícil, teve os desafios, claro, porém eu não tive tanta dificuldade por isso. No momento que ele teve a experiência da conversão, né, do chamado, eu sempre tive isso muito claro, né, de vamos viver aquilo que Deus tem preparado para a gente. Eu não sei se ele vai lembrar de contar, mas, assim, dentro dos 5 anos de namoro, não sei também se tem, em todas as experiências que nós tivemos, né, de novo nascimento, de crescimento espiritual, de tudo isso, chegou uma época do nosso namoro que deu aquele estalo, assim, teve peraí, vamos ver o que é que está acontecendo, se é isso mesmo que nós queremos para nossas vidas. Eu senti uma coisa diferente em relação a ele, será que está com dúvida, o que é que tem? E aí foi quando eu fiz um propósito com Deus na época, né? Eu falei, Senhor, vamos lá. E comecei a orar. E aí eu dei um susto nele. Eu falei, vamos tirar um momento de oração, vamos ver se é isso mesmo que Deus tem pra gente. Tava de blusa verde, ombrinho assim de fora. Tu lembra? Lembro, na garagem da casa de sua mãe. Ela falou, começando a estudar, fazer faculdade. Eu em crise, assim, vocação, pastor. Se queria continuar namorando, se era a mulher mesmo da vida. Disse, eu orei, eu acho que a gente precisa dar um tempo. Eu quase burro, né, naquele dia. Eu falei, acaba o tempo, agora eu já tenho toda a certeza do mundo. Mas a gente passou um tempinho, verdade. Na realidade, em meio a tudo isso, né, desse processo na vida de Simvaldo, eu me senti, assim, de uma maneira que, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Ele está com tudo isso, né, para ser vivenciado enquanto ministério.
E aí foi quando eu pedi a Deus direcionamento mesmo. E aí cheguei para ele e falei, vamos orar. Na realidade, você que propôs a oração, não foi? Foi. Você que propôs a oração. Mas vamos você orar, que deu a mas fui eu que resposta da dei a oração. resposta da oração. Olha E só. aí- Uma resposta difícil. Pois é. E assim, e uma resposta em um meio, inclusive, que não era um meio muito tranquilo de dar essa resposta, não. Porque Simvaldo, seminarista, Simvaldo numa igreja com tanto de menina jovem, bonita e solteira. Aí eu falei, agora Bateu um medinho, Tati? bateu, mas... Até lá. E durou Deus. quanto tempo esse Mas tempo? eu falei assim, se for da vontade do Senhor, Ele vai abrir as portas, nós vamos voltar. Esse período vai ser um período de preparação, um período de ensinamento. E se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Se não for, não, Deus tem outra pessoa preparada para mim. Foi o que eu orei, foi o que eu coloquei diante do Senhor. Assim como nas outras coisas da vida da gente, eu confiei, falei, vou entregar. Foram mais ou menos uns 4 meses separados. Uau! Eita, Foi mais ou menos isso. tempo bom. Foi tempo, 4 hein? E nesse tempo, Simvaldo? Como é que ficou o coração? Com mais certeza do que nunca, assim. O que eu vou falar aqui, eu não recomendo, mas eu vivi. Nesse tempo, por exemplo, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Eu abri a Bíblia e dizia, Senhor, eu vou ler um texto da Bíblia. A primeira cor que aparecer no texto, ela tem que estar com a roupa hoje à noite no culto, que aí é Você tá de confirmação. brincadeira. Sim, cara, isso aconteceu Meu Deus. muitas Sim. vezes. Assim. Inclusive... eu Roleta ensino- bíblica. Com letra bíblica, É. Inclusive eu ensino, e eu acho que é importante a gente lembrar isso, de que Deus não escolhe pá para ninguém. Na Bíblia Sagrada, Deus escolheu pá apenas para Adão. E foi um problema, porque quando eles não deram conta da relação, colocaram a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu. Daí em diante, Deus não escolhe pá para ninguém. A gente é que escolhe um pá diante de Deus. Essa é a orientação bíblica. Mas naquele tempo eu não tinha essa consciência. E eu não sei por que das quantas, essas experiências vividas confirmavam, de algum modo, o coração de um menino adolescente, apaixonado por Jesus, apaixonado pela namorada, mas em crise em relação a esse futuro, a essa experiência com Jesus, a essa vocação pastoral, a vontade de não mais estudar, prestar vestibular e tão somente viver a vocação. E aquilo foi uma crise grande. Então, nesse período, essas confirmações aconteciam de várias e de várias e de várias Então a formas. crise se mostrava um pouco na tua necessidade de saber que Deus tinha escolhido Tati para você. Isso, era essa crise. Entendi. E a crise de, na vocação pastoral, será que tem que ser tipo uma pastora? Uhum, Perfil que Tati não tem, nunca teve, não precisa ter. uhum. E demorou um pouco para que eu aprendesse isso. Até que eu descobrisse, através de uma fala do pastor Fernando, pregando, ele disse, um pastor não precisa de uma esposa pastora, ele precisa de uma esposa para ele. Essa ideia de que o pastor precisa de uma esposa pastora, às vezes é para suprir a nossa necessidade de aceitação e para suprir uma necessidade que o outro tem de nos colocar dentro da sua expectativa. Uhum. Então, quando aquele entendimento equivocado se quebrou, tudo ficou mais fácil. Eu acho que é uma experiência interessante, porque depois que a gente voltou e já namorando, e já há pouquinho tempo de casados, houve um aniversário de Tati, a gente fez uma surpresa para ela, levamos alguns amigos da igreja, e antes de fazer uma oração, minha sogra deu uma palavra. E aquilo foi marcante para mim, porque ela contou um pouco dessa história. Tati é a minha filha mais velha, eu tenho mais 2. Tati é diferente de mim e das demais meninas que são festeiras, 1 milhão de amigas e etc. Casa cheia. Tati não, Tati sempre teve 1 ou 2 amigas, muito caseira, muito tímida, muito comprometida, muito estudiosa. Naquele dia eu disse, cara, como é que em nome da expectativa do outro sobre mim, eu projeto sobre a minha esposa o desejo de que ela supra a expectativa do outro, violentando quem ela é. Naquele dia eu entendi, eu não amo a projeção que eu fiz sobre alguém porque o outro tinha expectativa, eu amo você. E eu fiquei envergonhado naquele dia, dizendo, como é que a gente é egoísta ao ponto de desejar que o outro se torne aquilo que os demais gostariam, e porque os demais gostariam, a gente passa a desejar. Quantas são as pessoas que têm crises na relação, não porque a relação é ruim, mas porque há uma expectativa do meio sobre a relação, isso faz com que o outro cobre do cônjuge ser aquilo que os demais Sim. esperam. Isso é cruel, Sim. é violento
E que bom que Deus dá espaços para a gente se Verdade, verdade. E para você, Tati, como é que sempre foi essa questão para você? Tá posto que você é essa menina, diferente de Dona Diva, sua mãe, festeira, das suas irmãs, com poucas amigas, com medo de se expor aqui, de vir contar as histórias, de falar e de microfone, mas que está se saindo super bem. Como é que é para você ser esposa de alguém como Simvaldo, que está sempre com os holofotes sobre ele? E como é que é para você ser uma esposa de um pastor de uma comunidade e se sentir nesse lugar, ou da expectativa, ou de ser respeitada? Como é que tem sido para você? Na realidade, durante todo esse processo, né, de estabelecimento mesmo, de ministério, de decisão, de confirmação, então eu sempre estive muito presente em todo esse processo, apoiando do lado dele aquilo que o Senhor ministrava ao coração dele como confirmação, também ministrava ao meu coração nesse sentido. Só que desde sempre, como ele falou, né, que ele percebeu, eu sempre tive essa paz dentro de mim nesse sentido. Uhum. Às vezes não é o que as pessoas esperam, às vezes não é aquilo que as pessoas projetam, porém eu sempre tive isso muito claro dentro de mim, de como conduzir nesse processo ministerial, né? Então, assim, de igreja. Tanto na nossa outra comunidade que participamos, eu sempre tive o meu papel dentro da comunidade, independente de ser namorada ou esposa de Simvaldo. Sempre trabalhei com departamento infantil e tudo. Dei um tempo agora depois da meninada, mas sempre estive. Você já tem um departamento infantil em casa, né, Tati? Com certeza. Mas, assim, desde sempre, eu sempre tive isso muito claro de que o Senhor tinha um chamado, que o Senhor tinha um propósito na vida dele, enquanto pastor, enquanto líder comunitário. E eu sempre tive para mim que eu deveria ser esse suporte, esse apoio. Uhum. Então, assim, na tomada de decisão, eu estaria do lado dele apoiando. Eu não necessariamente teria que estar à frente. Eu necessariamente não teria que estar com o microfone na mão, Claro. ou ser chamada de pastora. Respeito, aceito, acho lindo quem tem esse ministério de estar junto com o seu esposo, né, fazendo. Mas, assim, eu creio que não é aquilo que o Senhor me chamou para ser. E se não é aquilo que o Senhor me chamou para ser, eu aceito. E assim, eu lido muito bem com essa questão. Uhum. E eu sei que ser suporte para a nossa comunidade, ela começa na nossa casa. Então, assim, durante a nossa vida, né, desde o início do casamento, com tantos desafios, com tantas coisas, a gente sempre teve isso muito claro, de que a vida começa em casa. Então, assim, isso não deveria influenciar na nossa relação, enquanto marido, né, mulher. E Deus tinha aquilo para ele e contava comigo nesse sentido. Uhum. Então, assim, responder às expectativas das pessoas nesse sentido de estar à frente, eu creio que eu posso até frustrar algumas pessoas. Mas aqueles que me conhecem, né, de perto ou convivem, eu sou uma pessoa assim, bem na minha, se vocês observarem, bem tranquila, né? Mas, assim, aqueles que me conhecem sabem que eu posso abençoar e que eu posso contribuir por trás ou do lado, né? Sim. Seja como for. Não necessariamente na frente. Se for necessário estar à frente, estarei. Desse jeito como estou aqui hoje. Mas, assim, E dando não show. é aquilo que eu entendo que seja o meu ministério. Eu creio que eu tenho um ministério para além da igreja, para além da comunidade, né? Eu creio nisso, no chamado de Deus para a minha vida nesse sentido. Alguns podem não saber, mas onde eu estou, eu creio que seja o meu ministério. Então, assim, abençoar ou viabilizar coisas para que pessoas possam desfrutar de outras coisas, eu creio que isso também seja um ministério. Então, onde você está inserido no seu dia a dia, é como a gente escuta sempre, né? É para além do domingo. É Sim. para além da parede, do templo, né? Então, assim, eu creio que isso pode ser o meu ministério apoiando, nesse sentido, Claro. Simvaldo, e fazendo com que aquilo que eu acredito possa ser feito fora, né? Mas, assim, apesar de não estar à frente, eu sei da necessidade que é e do apoio que ele precisa. Então, assim, eu prefiro ser um suporte para ele quando ele chega em casa exausto. Eu prefiro ter o meu lar abençoado, edificado, com os meus filhos tementes a Deus, saudáveis emocionalmente falando. Amém. Com os meus filhos, sem resistência de vir para a igreja, porque ele é filho de pastor e porque a mãe dele é pastora, Uhum. né? Mas, assim, eu prefiro viver essa realidade de ser esse suporte para que ele continue fazendo aquilo que Deus requer que ele faça. Então, assim, eu sempre tive isso muito claro
na minha vida que não necessariamente eu estaria à frente, mas que eu poderia estar do lado e atrás quando necessário. Então, maravilhoso. A dificuldade é só de não poder corresponder a tudo aquilo que as pessoas projetam como expectativa. Mas se me conhecerem mais de perto, vai ver que eu posso contribuir, posso ajudar de alguma outra maneira. Maravilha. Certeza. Maravilha. Mas assim, sobre essa questão de expectativa, acho que mesmo as esposas que são pastoras, acho que também fica nessa, né? Assim, ninguém supra a expectativa de todos. E a gente não pode viver isso, né? E falando também como esposa de pastor, isso é libertador. E é o que você falou, assim, é libertador para você, é libertador para sua casa, para o seu casamento, né, para os seus filhos. E é isso, assim, acho que você falou que logo no início do namoro você já teve essa percepção, né, de que ela não seria necessariamente pastora, mas sua esposa. Agora, sim, até hoje a gente ainda tem muito isso, né, de que assim, essa cobrança da mulher do pastor, né, dos filhos do pastor. E tem até a resenhazinha, né? Que o filho do pastor dá trabalho. Dá trabalho. Né? E aí a gente fica naquela pressão. Apesar que, assim, a nossa comunidade, aí, né, já falando da Batista da Cidade, eu acho que é muito liberta disso. Né, Tati? Acho que a gente pode dizer, enquanto esposas, que a gente, né, não tem muito essa... No contexto que a gente vive, né, enquanto mulheres de pastores, né, aqui na nossa comunidade, a gente não tem essa dificuldade no dia a dia. As pessoas respeitam, as pessoas acolhem, as pessoas sabem, até porque o formato da nossa comunidade é esse, onde todos podem ser quem realmente é, independente de qual função ou de qual lugar esteja. Então, assim, a gente não encontra essa dificuldade aqui dentro, tendo em vista aquilo que a gente acredita enquanto comunidade. Então, isso é libertador. E quando o Simvaldo coloca a questão da dúvida dele nesse processo, né, de saber se era ou se não era, eu creio que isso também pode ter influenciado nesse momento de dúvida, né? Por causa do temperamento, por causa do jeito. Será que de fato é ela? Porque naquela época o seminarista, né, há 20 e poucos anos atrás, Silas, ele tinha essa ideia de que pastor, igreja, naquela época, tinha que ter a pessoa nesse perfil, ou uma levita, né? Faz louvor, ou é líder de algum ministério, ou toca alguma coisa, né? Mas hoje, né, na nossa comunidade, em outros tempos também, porque não é a realidade só da nossa comunidade, em outros locais também, isso é. Engraçado que eu peguei um Uber esses dias para ir trabalhar, e quando eu entrei no Uber, a irmã, ela pode até estar ouvindo no momento, ela falou assim, você é a esposa do pastor Simvaldo, né? Às vezes eu tenho até medo, viu, gente? Porque eu não conheço todo mundo. Então, às vezes, a pessoa, tanto que eu falo com o Simvaldo, eu falo, Simvaldo, eu tenho medo mesmo. Tem hora que eu falo assim, Simvaldo, eu não posso Se tiver sem óculos, então, né, amor? Se tiver sem óculos, aí que eu não enxergo ninguém. E aí eu falei, Simvaldo, tem hora que eu tenho medo, porque eu posso falar alguma coisa e a pessoa não gostar, e aí é a esposa do pastor Simvaldo. Então, assim, não é a esposa do pastor Simvaldo, se alguém não gostar, é Tatiane, tá? Muito bem. Então, aí eu peguei esse Uber, né, com a irmã, e a irmã assim, você é a esposa do pastor Simvaldo, ele vi domingo na igreja e tal. Eu tô indo lá na igreja também. Eu falei, irmã, que legal, que bom. Aí ela, mas normalmente eu vou mais no domingo à noite. Eu falei, domingo à noite não é bem o horário que eu vou. Porque os meninos dão trabalho, a gente prioriza ir mais pela manhã, porque é mais tranquilo, são 3 meninos, estuda assim, assado, e não para, a pequenininha não para. E ela ouvindo tudo isso, né? Aí ela virou para mim e falou assim, de fato, a gente vive em outros tempos. Porque eu sou filha de pastor, eu cresci em um ambiente onde a gente tinha que ir para a igreja todo domingo, a gente tinha que estar envolvido em todas as atividades. A minha mãe era cobrada por isso e ela tinha que desempenhar aquele papel. Aí ela falando, mas que bom que nós nos libertamos disso. Eu falei, de fato é isso. É a liberdade, né, que a gente tem de poder viver aquilo que Deus quer para a gente de uma outra maneira, não com um peso. Se eu tivesse recebido esse chamado, eu faria tudo isso sem peso. Mas eu creio que esse não seja o meu chamado. E aí, colocando isso para ela, depois eu cheguei em casa até comentando com o Simvaldo. Falei, Simvaldo, eu gostei de ouvir isso. Porque, assim, de certa forma, é aquilo que eu vivencio, é aquilo que eu sou, é aquilo que faz parte da minha vida. Então, assim, de certa forma, ouvir de alguém que faz parte da nossa comunidade, que isso é libertador, que hoje ela sofre as consequências de algo que foi imposto, isso traz para a gente uma confirmação de que nem sempre esse é o modelo ideal. E que a gente está no caminho certo. E esse poderia ser o modelo ideal naquela época, mas não agora, né? Em outros tempos. Hoje, a gente vive comunidades religiosas diferentes de 24 anos atrás. Porque é necessário isso, né? Hoje, a gente vive outros desafios enquanto mundo, outros desafios enquanto educação.
Então, assim, é normal que as nossas comunidades de hoje, as nossas comunidades religiosas, né, aquilo que a gente acredita, tenha esse formato, não desrespeitando aqueles que têm aquele modelo mais tradicional de conduzir a questão de vivência religiosa. Claro, maravilha. Mas, assim, para mim é bem tranquilo me perceber nesse espaço de comunidade batista Igreja Batista da cidade, de uma maneira muito leve, muito tranquila, e que a gente possa viver assim. E que expectativas não sejam criadas para que a gente dê resultado enquanto projeções, mas que expectativas possam ser criadas de acordo com as experiências vivenciadas por nós aqui na nossa comunidade, né? Maravilha! Excelente! Eu falei que eu falava melhor que o microfone. Com esse aqui. Ô, Simvaldo, agora nós 4 vivemos uma experiência bem interessante. Nós vivemos uma experiência de transição de igreja. No caso, para nós estávamos recém-casados, né, bebê? Nós nos casamos. Nós nos casamos no mês de março. Nós acabamos de fazer 12 anos de casado, dia 30 de março. E já no mês de maio daquele ano, 2013, eu fiquei desempregado. A gente viveu uma transição. E a gente viveu mais do que uma transição, a gente viveu uma plantação de igreja. E como é que foi para vocês? Eu pergunto aqui para as meninas, especialmente, claro que para todos nós, assim, como é que foi para vocês experimentarem essa transição? Me lembro do dia, eu deixei para falar com a Lê, depois do nosso casamento, depois da lua de mel. A gente conversou sobre isso. Fiquei com medo dela não casar comigo, porque eu ia ficar desempregado. Como é que foi para você, Tati? Simvaldo de repente chegar e dizer assim, olha, chegou o tempo, vou viver uma transição e vamos viver uma transição. E como é que foi para vocês ouvir esse desafio? Na realidade, a gente também estava vivendo uma transição, porque a gente tinha João com barriga, a princípio. Inicialmente, eu estava grávida quando todo o processo começou. Eu ainda estava grávida, logo no iniciozinho, meio da gestação. E logo depois, João estava fazendo um aninho. Então, eu trabalhava fora de Conquista na época. Eu não trabalhava aqui, eu trabalhava em outro município, com uma criança de um ano em casa. E Simvaldo com esse desafio diante do Senhor. O tempo dele era chegado e conhecendo, né, o propósito de Deus na vida da gente e na vida dele, do ministério, né, que o Senhor, o chamado, não vou falar ministério, vou colocar o chamado mesmo de Deus, porque ele poderia fugir para fazer qualquer outra coisa, mas Deus o chamou para cuidar de pessoas. Então não é adiantar fugir, né? Era o que Deus tem. Quando a gente para falar assim, tinha que ser isso mesmo, tinha que ser pastor, tinha que cuidar de pessoas, porque é o chamado, é o que ele faz com amor, com dedicação, é o que arde o coração dele. E aí, quando ele apresentou isso, a gente falou, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor, assim como o Senhor tem cuidado da gente desde a nossa época desde 2002, na conversão, né? No novo relacionamento, do casamento, em todos os momentos. Apesar das dificuldades, Deus sempre esteve conosco, em todos os pequenos detalhes, né, amor? Então, da mesma maneira, a gente colocou diante do Senhor e Ele foi nos surpreendendo com cuidado. E a transição, nessa transição de uma comunidade para outra, podemos dizer que foi desafiadora por tantos motivos, porém, quando ele conta, né, que ele estava angustiado dentro de um carro, eu já estava trabalhando aqui em Conquista, na época eu consegui vir trabalhar em Conquista, que ele estava angustiado, e aí eu falei, estarei do seu lado, seja qual for a sua decisão. Porque eu sei que a decisão que você tomar não vai ser uma decisão tomada por você, vai ser uma decisão orientada pelo Senhor. Então a gente fez com tudo com muita calma, com muita tranquilidade, no tempo do Senhor, no tempo dado para que todas as coisas pudessem ser colocadas no lugar, para que acontecesse da maneira mais leve e tranquila possível, com gratidão, né, pela a vida da comunidade ao qual fazíamos parte,
com gratidão às pessoas que marcaram as nossas vidas de tantas maneiras. E aí a transição foi desse jeito. Um desafio, porém, maravilhosa experiência, né, amor? De desocupar um quarto, de montar uma salinha para o departamento infantil, de secar malha, de lavar o chão. A gente tem algumas memórias muito especiais de irmãos agachados, lavando a cerâmica, porque, de fato, a cerâmica dava para fazer tudo da melhor maneira possível, como louvor, como gratidão ao Senhor por essa nova experiência, por essa nova oportunidade de vivenciar algo novo, mas algo que já era planejado e já estava dentro dos planos do Senhor. Então, foi uma transição desafiadora, porém, entendendo que Deus cuidou da gente em todos os momentos. Então, é cuidado do Senhor, é provisão do Senhor, provisão financeira, provisão emocional, provisão de cuidado, é provisão em todos os sentidos. Deus não nos desamparou, colocou pessoas especiais nas nossas vidas, porque, como você ficou desempregado, Simvaldo também, né, teve toda a questão financeira, né, sair de transição de uma comunidade para outra, e aí a gente foi se organizando e Deus abrindo as portas, o cuidado, a família perto, e Deus não deixou que faltasse nada. Então, Amém. Assim, e que bom ver que hoje a gente colhe os frutos, né, daquilo que foi colocado no coração do Senhor, usando a vida de Simvaldo, de tantas outras pessoas que pensaram essa comunidade inicialmente, né? Não foi Simvaldo que pensou essa comunidade sozinho. Naquela época, eu lembro que eram conversas até de madrugada, né, amor? Até de madrugada. Então, assim... Muitas conversas. Tati era mais compreensiva desse grupo. Sempre fui, gente, desde a época de namoro. Eu sempre fui aquela que fiquei sentadinha. Quando vocês me veem sentadinha, assim, na cadeira, conversando com alguém ou brincando com alguém, eu estou esperando. Eu aprendi nessa vida que eu tenho que esperar. E desde o namoro que eu espero. Então, assim... Não é nada para mim penoso, nada para mim que vai me tirar do sério, nada. Eu sou a pessoa mais tranquila nesse sentido. Domingo ele chegou lá em casa e falou, amor, eu cheguei tarde, eu estava conversando com você, eu falei, amor, tranquilo, eu sei disso, não se preocupe não. E nas reuniões das madrugadas era assim, gente, era madrugada mesmo, era 4 da manhã, chegando em casa, e eu e João sozinhos em casa. Tinha reunião que era lá em casa, e eles ficavam lá conversando, eu deixava o café coado. Tinha as conversas na porta de casa, né? No perigo, Aí a única coisa que me tirava do sério era conversar dentro de carro, na porta de casa. Isso eu não aceito. Pode descer, pode entrar, pode fazer o barulho que for dentro de casa, mas na porta não. E ele gostava disso. A gente fazia isso muito. A gente tinha reuniões, às vezes, até 3, 4 horas da manhã. E depois, quando ia dar carona um para o outro, era mais 2 horas na porta. Não, teve um dia que você chegou em casa, tava o dia clareando. Foi. Dedo em riste, assim. Teve um dia. Vai resolver hoje. Eu cheguei e falei, gente, aí a questão da expectativa do outro. Eu falei, rapaz, o pessoal... Os vizinhos onde a gente morava era cheio de oficinas, né? É cheio de oficina. Eu falei, moço, o pessoal tá chegando para abrir as oficinas, vai ver você chegando em casa a hora dessa, vai pensar o quê? A gente precisou fazer uma reunião com as esposas dos líderes para contar que a gente ficava de madrugada e que a gente não estava brincando, jogando o joguinho do tigrinho, nem na rede social, nem jogando PlayStation. A gente estava sonhando com o que hoje chamamos de Igreja Batista da Cidade. Isso mesmo. E eu lembro que esse nosso encontro terminou com muito choro, com oração, porque, inclusive, nesse período das conversas até as 4, 3 da manhã, era um período que rodava na cidade de Conquista as notícias de que éramos uma igreja mundana, de que a gente estava pervertendo o evangelho, afrouxamento doutrinário, uma certa perseguição às pessoas que vinham congregar com a gente. Eu me lembro de uma adolescente que foi conversar com um pastor dela, dizendo que queria vir congregar com a gente. E aí o pastor falou para ela assim, como é que você vai sair da nossa igreja e vai para uma igreja que os pastores ensinam as pessoas a beberem bebida alcoólica? Eu não tomo nem biotônico Fontoura, a não ser que tenha uma emulsão de Scott, aquela foto assim não do bacalhau. Não toma hoje, né? Não tomo hoje. Hoje já saiu goiabinha aqui. Né? Mas aí foi outra história. Então, assim, era um período que a gente precisava estar perto, precisava de senso de pertencimento, precisávamos de apoio. Você talvez não faça a matemática, a igreja vai para 12 anos, e a igreja começa com 2 meninos de 29 e 25 anos de idade, não é? Sofrendo toda uma pressão
numa cidade como Conquista e etc. Então, o apoio de Tati, a companhia, esse silêncio consentindo, dizendo, vai lá, meu amor, Deus abençoe, estamos juntos. Essa fala, eu queria registrar isso, nós estávamos na porta da casa da sua mãe, no bairro Recreio, e naquele dia eu daria a notícia, na minha antiga igreja, de que meu tempo havia acabado. E não havia acabado porque a gente tinha uma ideia inovadora. Havia acabado porque eu havia ouvido da parte de Deus. Acabou o tempo. E de várias formas que haja CidadeCast para poder contar isso e haja um coração, porque até eu hoje penso, meu Deus do céu, como é que era ouvir aquele negócio em cada esquina? Você ir no supermercado Bom Preço, encontrar a irmã Moane Figueira no meio daquilo tudo, dizendo assim, sonhei com você essa noite. Você estava com a mochila nas costas, indo embora da igreja Betânia, descendo a escada, com uma mesinha no ombro. O que está acontecendo, pastor? Ô, irmã, não posso contar não, deixa eu pegar a estrada. Cenas dos próximos capítulos. Dos próximos capítulos. Espera que você vai ver. E naquele dia na porta, eu termino aqui essa fala, eu dizia para Tati, a gente com o João pequeno e etc, tudo que ela já contou, e Tati disse, amor, assim, olhando com os olhos racionais, eu achava que a gente deveria esperar. Mas se Deus falou ao seu coração, e se é isso que Deus está mandando fazer, a gente está junto. E depois do beijo do casamento, amor, eu acho que aquele foi o beijo mais importante que você me deu. Porque você me beijou e disse, vai lá e a gente está junto. E eu tinha aula no seminário para dar, que era na Igreja Betânia, e depois daquela aula eu fiz um comunicado mais oficial, porque naquela semana Silas, sem saber de nada, sem saber de toda essa crise, oração, etc. Eu me lembro, Silas, que você me chamou numa sala e disse, cara, não sei o que está rolando com você, você não está legal, você não está bem, não sei o que é, mas não permita que nada diminua você e não deixe você ser inteiro para Tati e para João. E naquele dia, ao te ouvir, naquele beijo que recebi, eu tomei a decisão que faz com que a gente esteja aqui hoje. Obrigado pela sua companhia nisso tudo, minha rosa. Obrigado. Permita-me a pergunta. Essa foi a fase mais desafiadora do relacionamento de vocês? Não, eu não acho que foi um desafio para o relacionamento. Eu acho que na vida como casados, eu acho que foi o momento mais difícil de enfrentar. Mas isso eu acho que nos conectou bem mais ainda, de sonharmos juntos. E de Tati sempre ouvir esses sonhos. Sempre ouvir e dizer, a gente está junto e o que eu posso fazer. Né? E de sempre dizer, amor, eu não vou conseguir assim, ofertar aquilo que talvez as pessoas esperam. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Eu acho que isso nos conectou muito. Eu tenho uma teoria de que esses perrengues que a gente passa como casal, e às vezes são perrengues financeiros, outras vezes são perrengues ou dificuldades de ordem familiar, ou às vezes de ordem de saúde física, eles tendem a sedimentar o casal, a torná-los ainda mais conectados e próximos. Uma vez que o casal consegue atravessar esses momentos, eles acabam tendo mais maturidade, força e experiência para poder enfrentar as outras dificuldades que virão certamente. Elas estão sempre vindo para a vida da gente, não é? Eu acho que tudo isso acabou também refletindo no tipo de igreja que a gente passou a sonhar. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que é interessante pensar que nós não somos uma comunidade que fica fiscalizando a vida das pessoas, importunando, cobrando, pressionando, adoecendo as pessoas. E, de algum modo, a gente também aprendeu assim, a guardar a nossa família, entender que a nossa família, ela é primeiro e ela antecede a igreja. Então, assim, eu acho muito legal fazer parte de uma igreja e a gente ser chamado de Silas e Simvas, porque a pessoa precede a função. Sim. Então, a igreja nunca foi um problema para a gente quanto família. Eu lembro de uma historinha do pastor Jeremias Pereira, é muito legal, que o filho, na adolescência, pintava o cabelo de verde. Uma igreja presbiteriana do Brasil, em Belo Horizonte. E aí diz que o pessoal chegava para o menino e dizia assim, mas um filho do pastor. Aí o menino chegava triste em casa, dizendo, pai, só porque eu sou filho do pastor, eu não posso ter o cabelo verde. Meu colega tem um cabelo pintado de roxo e ninguém fala nada. Mas você é filho do pastor. Ele falou, vamos fazer um trato aqui.
toda vez que alguém te cobrar alguma coisa e falar filho do pastor, você manda falar comigo. E toda vez que alguém vir falar comigo e falar seu filho, aí eu mando falar com você. Então falou pastor comigo, falou filho com você. E aí as pessoas começaram a cansar. Quer dizer, o pastor, seu filho, tem o cabelo verde, fala com ele. Ah, o seu cabelo verde, o que tem? Ah, seu filho pastor, fala com meu pai. As pessoas cansaram e descobriram que antes de ser a esposa do pastor, o filho, é uma família, são pessoas. E eu acho que assim a gente constrói uma comunidade de respeito, uma comunidade de acolhimento, uma comunidade que não admira e nem segue por causa do título, da função e por causa do clero que se ocupa, mas por causa das pessoas que resolveram dividir a vida. Eu acho que isso é legal. E me parece que isso soa estranho para o mundo religioso. E eu acho que a gente tem uma outra singularidade, que é diferente da sua história, Silas. Porque, por exemplo, minha mãe é uma princesa, mas minha mãe não é evangélica, meu irmão não é, minha irmã não é, minha cunhada não é, minha sogra não é, meu sogro não é, minhas duas cunhadas não são, meus concunhados não são. Eu não me lembro de uma parente consanguínea de Tati que é evangélica. Há um tempo atrás nós batizamos uma prima, mas que hoje eu nem sei se congrega. Então, é desse lugar que a gente foi viver a fé cristã. Sim. E aí um sonho também que acaba perpassando a nossa teologia e a nossa missiologia e a nossa eclesiologia, o jeito de ser igreja, que é ser uma igreja para quem não gosta muito de igreja. Uma comunidade que fala a língua das pessoas. Ao ponto da minha sogra fazer a primeira feijoada da igreja, dia 1º de setembro de 2013, era a primeira ceia da igreja, primeira feijoada. Geonan querendo mexer na feijoada, ela disse, na minha feijoada ninguém mexe, é a feijoada de Dona Diva. E o pessoal agradecendo, irmã Diva, a paz do Senhor, feijoada maravilhosa. E minha sogra sem traquejo nenhum para tratar os irmãos da igreja, dando a paz do Senhor e elogiando a feijoada. Eu acho que essa comunidade nasce nesse ambiente. A garagem de uma casa, uma sogra que não é evangélica fazendo feijão, a madeireira sendo esse espaço e a gente podendo ser gente. E para fazer valer a frase, desculpa, porque eu estou empolgando vendo Tati falar tão bonito, já estou achando que eu vou perder meu lugar de pastor na igreja. Eu acho que ela, que eu vou ficar sentado agora esperando ela no final do culto. Em Jesus de Nazaré, Deus se fez gente para fazer da gente gente como gente deve ser. Então, eu acho que fazer parte de uma comunidade que é cheia de Jesus, mas é cheia de gente humana. E quanto mais humanas são, mais diante de Jesus estamos. Acho que é um negócio desse. E Simvaldo colocou aqui a questão, né, do nosso contexto familiar. E, de fato, esse é o nosso contexto familiar. É o contexto em que nós vivenciamos todos os nossos dias. E quando as pessoas, né, conversam com a gente e vai conhecendo, mas sua mãe também não é cristã, é evangélica, não congrega? Não. Seu pai também não. E por que vocês foram parar assim na igreja? De vez em quando eu escuto isso. E como é que vocês foram parar assim na igreja? É o chamado, é o cuidado de Deus. E como o Simvaldo falou, ser igreja, né? Ser as pessoas, ser a comunidade que a gente é, independente de onde seja, a gente é igreja nesse contexto familiar. Nós nos fazemos igreja nesse contexto familiar. E que isso é importante, porque inicialmente, às vezes a gente tinha alguma certa resistência, né, amor? Logo no início da fé cristã, não, nisso aqui eu não vou. Eu acho que algumas pessoas já passaram por isso, né? Sim, claro. Da conversão, de não poder ir no aniversário de tal pessoa, porque naquele aniversário ia ter aquilo, de não ir na casa de uma pessoa no jantar, porque aquela pessoa... E, de fato, no início, tudo é muito novo, a gente acaba não compreendendo aquilo que Deus quer. Mas hoje a gente consegue ser igreja, consegue ser família, comunidade, diversidade, onde a gente vai. Então, é uma oraçãozinha, depois do horário de almoço. Boa, né? Tem uma história boa, que é a história do dia conta. Nós adoramos ouvir histórias. De agosto de 2013, e é uma história de família. É verdade. Porque a gente estava preparando o primeiro culto da nossa igreja, dia 4 de agosto de 2013. A gente não tinha nada, a não ser uma garagem, uma malha que um irmão doou um dinheiro para a gente botar, para cobrir parte da garagem que não tinha cobertura. A gente não tinha um som, não tinha nada. Então, a família de Tati, uma das tias, fez um chá de casa nova, aquele clube ali. A Cefaz. A Cefaz. Tá aqui. E era uma noite, assim, de comidas, era uma noite de presentes e de muito arrocha. Muito arrocha. E no meio da noitada do arrocha, disseram, o pastor Simvaldo está entre nós e vai dar uma palavra. Então, assim, vai dar uma palavra da rocha, da salvação, no meio do arrocha. E outro dia nós estávamos
visitando uma amiga da família, e ela disse, eu estava naquele dia 3, ela disse, eu estava no chá de Casa Nova de tia Júlia. Eu falei, dia 3 de agosto de 2013. Como assim? Eu falei, porque era a véspera da inauguração da nossa comunidade. E ela disse como foi legal ver um pastor falando naquele ambiente. Mas onde é que eu quero chegar? A festa termina de madrugada, a família de Tati passa na nossa casa para deixar o som que tocou a rocha a noite toda, para no domingo de manhã o som tocar os louvores, com Djavan cantando, Geonan tocando, e Paterson tocando um carrom, que nem podia tocar assim, porque ele era de outra igreja. A gente falou, moço, tu toca lá no teu banco, lá, para não dizer que a gente está chamando o povo de outra igreja, que havia esse tipo de acusação contra nós. E aí, acho que a igreja nasce desse lugar. Meu sogro, sogra no primeiro culto, cochilando durante o culto, porque passaram a noite toda numa rocha. A caixa de som se converteu tão rápido que já estava cantando louvores no dia 4. E é desse lugar do Jesus, que é chamado de comelão e beberrão, amigo dos pecadores. Não para viver uma vida como alguns, às vezes, entre nós, equivocadamente, pensam que é isso que a gente está ensinando. Não. Essa igreja despojada é para ser missional. Se parece com o mundo, mas continua diferente. Fala a língua de Atenas, mas fala o evangelho. Ao mesmo tempo que fala o evangelho dentro da sinagoga para os crentes que também precisam experimentar o vinho novo. Então, acho que isso é muito interessante. Assim. A gente, a partir das nossas histórias, conhecer um pouco da nossa história Sem como dúvida, comunidade da fé. sem dúvida. Essa humanização que nós temos, nós temos essa mania aqui na nossa comunidade de nos humanizarmos, né? Eu acho que isso é um grande ganho para nós. Você evoca essa coisa da comunidade nos chamar de Silas e Simvas. Isso é muito bom, isso é positivo, isso nos humaniza. E agora o Cidade Cast quer humanizar vocês ainda mais. Nós queremos agora ouvir, entrar na intimidade de vocês. Nós queremos agora saber coisas que ainda não foram ditas. Então vocês estão sendo convidados agora para nosso bate-bola, perguntas e respostas rápidas, tá bom? Vamos lá? Me permita, o que eu não souber responder, quem vai responder é Simvaldo. Ela pegou, me permita, ela pegou. Olha só. Primeira coisa, Simvaldo e Tati, vocês têm um apelido entre vocês, que vocês se chamam assim? Não, revela pra gente, vai, conta. Amor. Simvaldo tem, Tati, não? Como é que Minha é? flor, amor e minha flor. Minha flor. Amor e minha flor. Que fofinho. Amor e minha flor. Muito bem, muito bem. Quando alguém falou Simvaldo, aí já sabe que vai falar. Tem bronca. Ô, Simvaldo. Quando o pai ou mãe, marido ou patrão chama... Patrão não tem que chamar, mas pai, mãe, marido, chamar pelo nome, aí é... Geralmente, o negócio é sábado, sério. ela me chama de Simvaldo, que ela começa a dar faxina numa casa. E aí, meu irmão, tem que andar na linha, né? Ele nunca me chamou de Tatiane, não, porque aí... verdade, é, Tati. Ele não se atreve. Tati, minha flor e meu amor. Verdade. Ele ou ela me irrita quando... Quando deixa a tampa do açúcar aberta. E amanhã é cheio de formiga, né? A mãe é cheia de formiga. Ou então do biscoito, que ela Biscoito. pega pela tampa E fala, o vidro quem cai. deixou aberta. Aí tem muito filho, eu coloco a culpa nos meninos, né? Eu falo, não, foi João. Tal. E você, sim? Tati me irrita quando... Tati me irrita quando eu falo assim, amor, tal coisa, tal. Ela fala, não, amor, assim, Tati tem uma mente presentificada. Assim, ela tá sempre no presente. Então, se eu disser assim, amor, quando for fazer isso assim, faz assim. Aí ela explica, não, mas eu fiz isso agora e tal. Eu falo, não, mas eu não tô falando só do agora. Eu tô falando dos nossos 24 anos de história. E ela sempre, não, mas agora eu fiz. Então, assim, a presentificação, de vez em quando, é engraçada. Assim. Até a irritação, você já viu como é que é diferente? A minha irritação é uma tampa. A irritação dele é toda explicada. Meu poder Coisa de psicólogo. zero. Não, e não é isso não. Olha o contexto da irritação dele e olha o contexto da minha irritação. Olha Não, é porque... só. Então, deixa eu dar um exemplo, amor. Não. É assim, todo dia eu sair de casa, ela diz, ai, meu Deus, deixa eu ver se eu peguei o celular, deixa eu ver se eu peguei o celular. Aí eu falo assim, amor,
faz essa pergunta antes de entrar no carro. Então, assim, chega na cozinha antes de sair e diz assim, meu celular, será que eu peguei e coloquei? Ela fala assim, não, amor, só foi hoje, porque eu tinha pegado o celular para responder um negócio dos seus pacientes. E aí, eu falo, não, amor, porque eu não estou falando de hoje. São 24 anos, meu bem. Então você provavelmente já deve estar dando a resposta para a próxima pergunta. Se você pudesse escolher um superpoder para ela, e se você pudesse escolher um superpoder para ele, qual seria? Aí você tá entrando na intimidade demais, irmão. Fala. Diga o que você... Temas diversos. Tirem as crianças da sala. Você vai falar primeiro. Deixa eu estar sem Superpoder, graça. né, irmão? Isso. Tô sem jeito, irmão. Você vigia. Não, quando essa mulher sai assim de toalha do banheiro, meu irmão, já era. Aí acabou o homem. Não. Pode pedir tudo, Eu não tô irmão. perguntando qual o superpoder dela. Eu quero dizer... Você vai me dar qual Qual superpoder? superpoder? Se você pudesse escolher... Se eu pudesse dar um superpoder. Entendi. Pelo amor de Deus. Aí agora você foi longe. Tem que colocar a Bebe parte uma assim, aguinha. maiores de 18 anos. Dá um chá de camomila pra eu tomar aqui. A gente quer Se eu saber pudesse- se você pudesse escolher um superpoder pra ela. Fica andando em casa só de toalha, meu irmão. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai. O superpoder da síntese quando fosse me reclamar. Maravilhoso, Tati. Eu prego um sermão, né, irmão? Agora, se o relacionamento de vocês fosse um livro da Bíblia, qual seria? Boa. Não seria Lamentações, Não, né? responde você. Não. Eu jurava que você ia É, responder cara. Cantares. Pois é, não, Cantares rimava com a toalha lá, com o superpoder. Jurava. Eu acho que não dá pra ser um livro só. Eu acho que o nome dos meninos vai permeando essa história aí. Tá O certo. João, essa coisa Lucas. amorosa. O Lucas, essa coisa do pagão. Mas aí a nossa história... Tá Eu certo. não sei não. Próximo Cidade Cast a gente decide. Vamos tentar Vamos ler a descobrir. Bíblia hoje toda Vamos. noite. Se vocês fossem largados numa ilha deserta, só vocês lá. Calma, tá? Por Eu favor. quero saber qual objeto, coisa, o que não poderia faltar. Dá pra ficar os dois, obviamente, lá sozinhos. Mas eu não sobreviveria sem... Eu vou deixar os meninos de fora. Eu levava uma Akita com a gente, amor. Um cachorro. Tinha que ser o Akita, né? O que Pra eu proteger levaria? você, meu amor. Eu levaria uma lanterna para poder iluminar a noite conversando com você. Que lindo, meu amor. Que fofinho, Porque a gente ia conversar o tempo todo na ilha deserta. É verdade. A gente ia ficar Verdade. conversando até as... Há palavras atribuídas a Nietzsche quando você for escolher uma mulher para casar. Não sei se Nietzsche diria isso, mas dizem que é. Escolha uma com quem você gosta muito de conversar, porque é com ela que você vai conversar para o resto da vida. Então, seja bem-vindo à Ilha Deserta com sua lanterna, meu amor. Muito bem. E se vocês pudessem entrar numa máquina do tempo e pudessem dar um conselho para o Simvaldo e a Tati do primeiro ano de casado, qual seria? Vou dar um conselho. Começa a Igreja Batista da cidade mais cedo para a vida ficar mais leve e o namoro ficar mais leve, mais tranquilo, em meio à vocação pastoral. Maravilha. Porque os medos de uma religiosidade, eu acho que especialmente comigo, me machucou bastante. Machucou bastante. E eu agradeço a Tati que me aturou nesse período. Eu ia para o culto de gravata e pullover. Eu me lembro do pullover. Eu me lembro calça do pullover. social, manga comprida. Nada contra calça social e manga comprida. Mas era uma religiosidade para tentar transparecer que eu estava mais perto de Deus do que os outros. E isso foi um peso, assim. Você esqueceu de falar que a blusa não podia ter um risquinho. É verdade. E era você que Bem passava, passado. Tati? Ele que passava, eu começava e ele terminava. Tá certo. Porque não ficava o agrado, né? Agora, Se eu... perguntas mais rápidas Conselho, ainda. ela não deu o conselho. Não. Dá um não deixa conselho. eu passar. Dá um conselho. Vai que eu Conselho? pego esse conselho ainda hoje. Não, conselho para Simvaldo Para o casal. ou para o casal? Casal. Isso. Na máquina do tempo. No início do casamento.
Eu não sei. Eu acho que continue, persista naquilo que vocês acreditam. Acho que seria isso mesmo. Não teria assim nada. Estarei do seu lado. Então, vamos lá. Maravilha. Agora perguntas mais rápidas. Antes das perguntas e respostas mais rápidas, se inscreva, por gentileza, no nosso canal no YouTube. É o Cidade Cast. No Cidade Cast IBC, tá bom? Nosso canal no YouTube e também nosso Instagram, que é o @CidadeCast, tá bom? Vai lá, se inscreve, por gentileza. Agora, por favor, bem rápido, hein? Um dia especial? O casamento, 16 de dezembro. Maravilha. Um dia difícil? Não posso dizer dia, posso dizer mês pra gente, né? Maio de 2024, pra mim. Sim. Um lugar para Simvaldo e Tati? Casa. Maravilha. Casa. Uma sensação? Uma sensação. Que sensação vocês gostam? De estar em casa, cara. De estar em casa. E eu sei que de vez em quando eu deixo a desejar, inclusive na comunidade, especialmente na segunda metade, porque eu preciso voltar para casa. E aquela sensação não tem... Só estar diante de Jesus supera aquela sensação de estar em casa. E parece que estar diante de Jesus é o ápice dentro de casa também. Maravilha. Tem que ser mais rápido, mas eu não tenho poder de desculpa. Um medo? De perder Tati. Medo de perder Tati. Já foi o maior medo da vida, assim. Eu tive muito pesadelo perdendo Tati. Meu Deus do céu. Eu precisei orar. Falei, Jesus, eu tô amando mais essa mulher do que o Senhor. Agora, eu tenho medo de morrer. E deixar meus meninos tudo pequenos. Não é nem me deixar. Não, é deixar os meninos pequenos, porque ele eu já expliquei, né? A creche que vocês têm é verdade. Não, vocês estão certos. Agora, um emoji. Engraçado esse negócio de medo de morrer, né? Porque quando a gente fala, né, medo de morrer, aí Luquinha sempre fala, medo de morrer por quê, mãe? Se a gente morrer, a gente vai ver Jesus. Então, pra que ter medo de morrer? O meu filho, eu sei que a gente vai ver Jesus, mas assim, eu não quero passar por essa experiência agora não, porque vocês são tudo pequeno. Vamos junto, vamos esperar a volta de Jesus. Deixa a mamãe ver Jesus quando vocês estiverem grandinhos. Aí ele sempre fala isso, medo de morrer por quê? Se a gente vai ver Jesus, então não tem que ter medo não. Aí eu falo, oh meu Deus, me ajuda. Os meninos estão mais crentes que a gente. Um emoji. Me permita. Um emoji novo. Não sei. Coraçãozinho? Fofos. Por fim, uma oração. Que oração vocês fariam? Obrigado, Senhor. Nesse momento, gratidão. Gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lá em casa é obrigado, Senhor, o dia todo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Já é uma reza, na verdade. Já é uma reza, já, de todos. De Maju, tá faltando só o Zaquita agora falar obrigado, Senhor. Falar obrigado, Senhor. Porque lá em casa... Maju, de vez em quando, solta o Nossa Senhora também. Já. Maju mas o obrigado, Senhor, em todo momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aproveitando esse obrigado, Senhor, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês no nosso Cidade Cast. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha parceira de vida, e também aqui no Cidade Cast. Agradecer a vocês que aceitaram o nosso convite. Tá, mas tranquilo agora, Tati. A experiência foi legal? Foi. As considerações finais para ela. Viria de novo. Sim. Muito bem. Mais histórias para contar. Tem muita coisa, tem muita coisa que a gente já ouviu por parte de Simvaldo, que a gente precisa ouvir de sua parte. Tem. Próximas edições do Cidade Cast. É isso aí. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigado, amores. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Amém, Temos muitas aventuras para viver ainda. Beijo. Esse foi o nosso Cidade Cast, nossas histórias. E nós queremos que você, a sua família, o seu casamento seja abençoado. Esperamos especialmente que esse papo, essa conversa descontraída, divertida, tenha abençoado a sua vida e coração. Que o seu casamento seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado. Até o próximo Cidade Cast, nossas histórias.